Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como é criado um sentimento, um trauma dentro de uma pessoa ao ponto dela viver problema de geração e ela não entender a razão. Ela nem crê nessas coisas, mas tudo aquilo que ela viver, ela já sentiu, ela já viveu. Isso já é comprovado cientificamente, pela ciência, pelos estudos do corpo humano. E como isso é muito aos seus olhos, muito visível aos seus olhos, quando você busca estudar, quando você não vive pelas suas próprias razões, pelas suas próprias vontades. A Bíblia explica a respeito disso, onde muita gente não crê na Bíblia. Ele crê em Deus, mas muitos não crê na Bíblia, porque ele não sabe como isso é gerado, como isso é tratado da forma normal, da forma humana. Então, um trauma, ele é gerado em uma pessoa na primeira infância e no máximo na segunda infância. É entre a primeira e a segunda infância que é criado um sentimento dentro de uma pessoa, onde algumas, até na barriga da mãe, aquele sentimento que a mãe passou, a criança sentiu e ele vai viver o problema na geração dele. É por isso que Deus explica que para o tempo, Kairos, não existe tempo. É por isso que a Bíblia explica assim, que no tempo Kairos não existe espaço, não existe largura, não existe profundidade. Não existe isso, é a gente que tem que buscar a razão daquilo que vive. Então, traumas na vida de uma pessoa, eu vou explicar o que a psicanálise ensina para você entender o que Deus explica na Bíblia, para você ver como isso é muito real, para quem busca conhecimento, quem busca entendimento, não é nem o conhecimento. O conhecimento é muito raso para esse tipo de entendimento. Então, o trauma, os sentidos de uma criança, ele é gerado, um exemplo, de 0 a 2 anos é o sentido oral. Por isso a criança, tudo que ela pega, ela sente o desejo de botar na boca, porque ela não tem ainda os sentidos formados, os sentimentos. Então ela quer aprender. Tudo que ela pega, da hora que ela nasce até os 2 anos, né? Quando ela começa a se ver, perceber algo, ela pega e bota na boca, porque ela quer sentir. Então tudo ela quer pegar, tudo ela quer botar na boca, tudo porque ela tá buscando sentido dentro dela. Dos 2 anos aos 4 é formado a fase anal. O que significa essa fase anal? É a fase da criança já ter sentidos dentro dela. Ela já sabe o que ela gosta, por isso que ela pede doce, ela pede chocolate. É a fase que a criança está descobrindo as vontades, os desejos, as sensações. Ela tá dos 2 aos 4, ela começa a querer largar a fralda. Depois dos 4, ela começa a ter vergonha que alguém veja que ela usa fralda. Ela começa a ter a sensação já, ela começa a perceber o seu próprio organismo, o seu próprio sentido, né? Então ela já sabe, começa a perceber que tá dando vontade de fazer xixi, que tá dando vontade de fazer no número 2. Então isso significa que os traumas, os sentidos da criança é formado nessa fase. E é por isso que tudo que ela vê na fase, nessa primeira e na segunda fase, tudo que ela vê e tudo que ela sentir já vai estar criado dentro dela. Toda sensação, toda emoção é criado nessa fase da primeira infância. E é por isso que muitas pessoas não crê como Deus ensina. Por quê? Porque ele não lembra do que ele viveu. Então muita gente vai querer entender e vai dizer que viveu na outra vida. Principalmente quem sente déjà vu, né? O que é déjà vu? É aquilo que você percebe que já esteve naquele lugar, que já viveu isso. Isso que eu tô sentindo, que eu tô vivendo, eu já vivi na outra vida.
É assim que a gente, quando tem dons, quando uma pessoa tem dons espirituais, ela não sabe a respeito. Eu já tive déjà vu. Eu estar num lugar e dizer, eu já vivi isso, eu já vi isso, porque tem dons espirituais que o corpo está clamando, o Espírito Santo dentro da pessoa está clamando que ela busque o conhecimento, mas ela não busca. E aí ela, por não buscar, ela vai viver problema que é de geração. Mas como está no inconsciente, todo o sentimento que já foi criado, ela tem aquele sentimento como uma defesa. Eu estou me defendendo. Um exemplo. Minha mãe já levou facada e já deu facada. E eu tinha uma aspereza ao pegar na faca. Eu nunca dei facada em ninguém, nem nunca levei, graças a Deus. Mas quando eu pegava a faca, eu só usava faca se fosse para utilizar na cozinha. Mas para brincar com faca eu não queria, eu sentia aquela sensação, né, que eu sabia da minha natureza. Eu sabia que se eu brigasse armada, eu tinha coragem de esfaquear alguém. Eu sabia dessa minha natureza. Então eu evitava isso, porque eu percebia, quando eu pegava na faca, eu tinha vontade. Eu tinha sensação inexplicável dentro de mim. Então hoje eu entendo a razão disso. Antes eu não entendia. Então eu achava que era pela minha valentia, pela minha brabeza, né, pela minha defesa. Então eu sabia que a minha mãe já tinha esfaqueado pessoas e também já tinha levado facada. Então eu não associava isso. Quer dizer, todo problema que você viver na vida é um problema de geração. É isso que a Bíblia ensina. Onde muitas pessoas não crê na razão. Por quê? Porque está no inconsciente da pessoa. Então, cada um tem um gatilho. Cada pessoa, ela vai criando um gatilho. Ela que tem que saber qual é a razão da ansiedade, do medo, dos traumas. Ela que tem que querer entender os seus próprios sentidos, os seus próprios sentimentos, para que você entenda a razão do que Deus explica. Então, todo o conflito que houve na casa dos meus pais, eu vivi, mas foi todos. Por isso Deus arrancou as minhas iniquidades, para me ensinar a respeito da alma e do espírito. Porque do corpo já dava para eu perceber que tudo que eu vivia tinha uma razão, tinha uma explicação. Então aquelas pessoas que caem em relacionamentos abusivos, tóxicos, porque veio de um lar disfuncional, um lar de briga, de traição, de julgamento. Então, essas pessoas, elas têm que buscar Deus como Deus ensina. E não como ela decide crer. Por quê? Porque ela vê e não entende o que ela vê. Por que a soberba? Por que o orgulho? Por que a pessoa não tem visão da própria alma? Ela não entende isso. Entende o que Deus explica? Então, às vezes, quando você tem a visão, você diz assim, mas eu sou assim, é de raça. É da família, isso é normal. Quer dizer, está alimentando apenas as iniquidades. Não quer saber a razão das coisas. Apesar que eu nunca utilizei faca, mas eu já puxei faca para um marido meu. Na hora da briga. Peguei a faca para furar. Apesar de muitas vezes eu sentir que eu estava me defendendo, por muitas vezes, na verdade, eu estava atacando. E a pessoa não tem a visão. Por quê? Porque foi criada de forma errada. Homem nenhum presta, você não tem que confiar em homem, porque homem é assim, homem é assado. Então a pessoa, ela vai criando a sua visão, os seus sentidos, os seus sentimentos. E é por isso que aqueles problemas que houve na casa dos pais, vai haver na casa dos filhos. O mesmo nível de problema. E Deus explica isso na Bíblia, que as pessoas é que não querem ver. Em algum momento na vida, você tem como ter esse tipo de visão, nem que seja rasamente. Quer dizer, tem pessoas que dizem assim, meu Deus, eu me vi como minha mãe. Eu critiquei tanto o comportamento da minha mãe, agora me vi parecida com a minha mãe. Quando eu tô gritando com meus filhos, quando eu tô brigando com meus filhos, mas divido. Se a pessoa tem muito pecado,
ela tem a visão, mas não tem a razão e não quer buscar. Ela que não quer mudar. Entende o que Deus explica? Mas todo mundo, em um momento ou outro, ele vai conseguir ter essa visão. Que está agindo igual o pai. Que está agindo igual a mãe. Em algum momento a pessoa consegue ter essa visão. De tanta repetição. De tanta repetição. Então tem pessoas que ela não quer ver. Algumas, elas mesmo tendo a visão, ela ignora a própria visão, o próprio sentimento, o próprio comportamento. E aí o que é que acontece com essas pessoas? Elas vão ficando pior. E Deus explica. Por quê? Porque ela alimenta apenas as iniquidades. Ela diz que Deus já fez ela assim, então por que é que ela tem que mudar? Ela não quer saber, ela não quer entender. Então ela vai viver todo o problema que é de geração. Mas é todo mesmo. Todo mesmo. Minha mãe, um exemplo. Minha mãe bateu na cara do meu pai. Ele foi bater nela e ela revidou. Ele só bateu nela uma vez. Ele deu uma tapa que ela rodou, bateu de raspão, ela disse. Mas quando ela deu uma nele, ele caiu no chão. Quando levantou, ele disse, é de vera? Ela disse, você quem sabe? Se você batia na sua mulher, em mim, você não vai bater. Quer dizer, porque ela tinha costume de brigar. Ela já era uma mulher vivida. Ele pegou uma mulher tarimbada que não ia apanhar na mão dele como as outras mulheres apanhou. Eu também tive esses dilemas no meu primeiro casamento, né? Eu tive e no segundo, o marido que eu vivi, eu bati na cara dele. Eu bati na cara dele. Entende? Quer dizer, o mesmo nível de problema é a pessoa que não tem a razão da própria inconsciência, porque o sentimento está gerado no inconsciente. Então, quando você diz assim, eu tenho o dedo podre para homem, eu não tive sorte com homem, ou meu marido não é um marido provedor, é você que tem que entender se precisa de Deus ou se você vai dar legalidade a viver o mesmo nível de problema que você viveu na sua casa. Porque tem mãe que incentiva a filha a viver num casamento tóxico. Você quer mesmo esse homem? Então você tem que fingir, você tem que mentir, você tem que agradar, tem que se submeter para estar com esse homem. Não é o homem que você escolheu? Então ela acredita que assim ela vai conseguir viver na mentira, no fingimento. Então ela nunca vai entender o que é Deus, porque ela não tá nem aí se Deus fala ou não. Esse tipo de pessoa é assim. Ele não tá nem aí se Deus fala, se Deus não fala, se Deus cura, se Deus não cura, se Deus existe, se não. Ele não quer saber porque ele não crê. Ele diz crer em Deus, mas ele não crê no pecado. E é isso que Deus explica. Ele sabe que tá fazendo algo errado, mas ele diz, Deus me bota onde ele quiser quando eu morrer. Tá errado, mas eu sou feliz fazendo o errado. Então, é os filhos que têm que buscar esse tipo de conhecimento com o entendimento. Porque se ele não busca, ele vive todo o problema de geração. Por mais que ele acredite que o problema dele é o outro, é o marido ou é a mulher, a gente que não tem informação, que não tem conhecimento nem entendimento, a gente dá vazamento. Tem brecha. Entende o que Deus explica? Então, o mal de geração é o que mais você vê na Bíblia. Por isso eu lhe expliquei sobre traumas, para que você entenda que aquilo que o seu pai viveu, às vezes você não viu, mas ouviu. Entende o que Deus explica? Mas sentiu. E aí o nível de problema que você vai viver é o mesmo da geração que você veio. E apesar de algumas pessoas dizerem assim, meu pai era alcoólatra, mas eu não sou alcoólatra. Mas a geração, o mal de geração, ele pula a descendência. Porque ele teve aquilo como exemplo, é a pessoa que não quer saber. Porque ela quer dar uma razão. Eu não acredito nisso, meu pai bebia, eu não bebo. Meu pai era promíscuo e eu não sou. Isso é uma mentira. Então, não é que ele vai fazer, é que ele vai viver o problema, se ele não buscar. Mas se ele ignora o que Deus explica, mas ele é alinhado com Deus, por que é que ele vai sofrer? Realmente não tem lógica, não tem para que ele sofrer. Ele não crê em Deus,
mas ele anda na regra de Deus, é uma pessoa obediente a Deus. Então não tem para que ele querer saber. Ele pegou aquele exemplo, como o rapaz comentou no conteúdo meu, né? O meu pai era alcoólatra e eu não bebo. Deus não está dizendo que ele vai beber, porque o pai dele bebeu. Deus está dizendo que ele pode sofrer o problema, ele pode, não é que ele vai, ele pode. Se ele teve aquilo como exemplo e não quis, ele saiba como é que ele vai criar os filhos dele. É os filhos dele que ele vai ter que ter cuidado, como é que ele vai criar o filho dele. Porque aquilo que ele julgou, condenou, ele pode agora se vitimizar. Entende? Não é que ele vai fazer, é que ele vai viver o mesmo nível de problema. Se alimentou a própria alma com a fala mal. Se a pessoa quer ser um semideus na terra e ela não quer entender a razão do que ela tá vendo, ela tá só vivendo. Ou então, não tem pra quê, não tem razão de buscar a Deus, tudo bem. A pessoa vai dizer, eu não creio em Deus. Eu vivo muito bem, obrigado. Eu não quero saber nada sobre o espírito. Quando fala em Deus, é espírito. É mundo espiritual, é quando você sai da carne. Então hoje já é comprovado também quando o espírito sai da carne, ele diminui as gramas. Já pesaram e já comprovaram. Como assim na mesma hora? O espírito saiu do corpo e a pessoa tem 500 gramas a menos. Como assim? Então já é comprovado sobre o espírito. Que a pessoa não é apenas uma alma, um corpo. Quer dizer que tudo vai acabar quando você sair da carne? Por que tanta gente sofreu no mundo para lhe trazer esse conhecimento? Já é comprovado. É só para quem quer. Quem não quer, naturaliza tudo, até a morte. É normal morrer, é normal viver, é tudo normal. E quando eu acabar, nada existe. É assim que as pessoas veem. Entende? Então, em Jó 5:11, Deus diz assim: perece o leão velho porque não tem presa. E os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo. Percebam o sussurro delas. O que é que Deus está explicando aqui sobre isso? Pessoas que falam mal e pedem segredo. Os maridos, os filhos que não, perece o leão velho. A pessoa que deixa a mulher fofocar. A pessoa que gosta de falar mal da vida dos outros. Que gosta de julgar o pai, vai julgar o filho. É isso que Deus está explicando? Então, perece o leão velho porque não tem presa. E os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa foi trazida em segredos. Percebam o sussurro delas. Entre pensamentos vindo divisão, Deus explica que primeiro você não pensa. Primeiro você sente. E isso é muito real. Como é que uma criança primeiro ela pensa para depois ela sentir? A criança começa a falar e depois é que ela vai descobrir o significado das palavras. Uma pessoa primeiro ela fala, ela aprende a falar porque ouve. Então, primeiro você não pensa, primeiro você sente o que você vai falar. Entende o que Deus explica? O sentimento de uma pessoa ele é criado pela visão, pela forma que ela foi criada. Como foi que ela foi criada? Como foi que ela foi tratada? Como foi que ela foi vista na vida dela? Então, aquilo que ela sentiu é aquilo que ela carrega dentro dela. Se ela foi uma pessoa desprezada, mal vista, julgada, maltratada, ela vai fazer isso a vida toda se ela não buscar conhecimento. Porque é o que ela sente. Então, é Deus que transforma esse sentimento, que ele tira das trevas. Quer dizer, sentimentos acumulados, traumas dentro de uma pessoa, medo camuflado, carência afetiva de uma pessoa. Entende o que Deus está explicando aqui a Jó? Então Deus diz, entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens no sono profundo, sobrevieram o espanto e o tremor. Entende o que Deus está explicando? Toda pessoa que ela é medrosa,
Ela teve muitos traumas. Toda pessoa que ela é medrosa, ela vive descumprindo as leis de Deus. Ela vive no pecado, ela vive mentindo, ela vive julgando, ela vive criticando, ela vive de forma errada. E ela não quer saber, porque ela já acredita na visão dela, na interpretação dela, nos sentimentos dela. Então, quando você fala com uma pessoa assim, ele vai dizer, eu sou uma pessoa boa. E Deus explica, ninguém é bom. Quer dizer que é bom o suficiente que não precisa de saber nada sobre Deus. Não precisa saber nada. Então, é esse tipo de pessoa que vive a vida toda se vitimizando. É a vida toda murmurando. Ele sabe que é errado, mas ele não consegue mudar, porque ele não tem uma visão diferente. Se ele veio de uma família disfuncional e ele não buscar a Deus, infelizmente é a lei. A pessoa vai apenas reviver. Ela vai ficar falando mal do marido. A mulher vai ficar falando mal do marido, o marido mal da mulher, depois vai falar mal dos filhos. Porque para ele, Deus é injusto. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou tão bom, que nem preciso de Jesus. Essa é a visão de muitos religiosos. E ainda diz que está tudo bem na vida dele. Tá tudo bem na vida dele, mas o que é que ele faz? O que é que Deus explica aqui? O leão, é o que eu li pra você, parece o leão velho, o homem da casa, ele não tá nem aí pra mulher dele. Ele fecha os olhos para aquilo que ele não quer ver, para ver como ele quer ver, porque não tem presa, ele não tem amor, ele não tem sentimento nenhum naquela casa, ele é vazio. Ele busca se agarrar no trabalho. Pra ele, é só ele só é casado da porta pra dentro, da porta pra fora. Ele só chega pra dormir. Não tem prazer nenhum de estar na casa dele. É tudo mal de geração. Tudo isso é mal de geração. Porque não tem presa e os filhos da leoa andam disperso. A mulher. O filho da leoa anda disperso. Uma coisa me foi trazida em segredo. Qual é a mulher que tem o homem promíscuo, que tem o homem ausente da casa dela, para ela não ser fofoqueira? Você conhece alguma? Porque eu nunca conheci. Eu nunca conheci na minha vida uma mulher para ela ter um marido promíscuo, para ela não ser fofoqueira, para ela não gostar de falar mal da vida dos outros. Então é os filhos que sofrem. É os filhos que caem em relacionamento ruim. E vai viver o mesmo nível de problema que os pais viveu, os filhos vão viver. E aí o que é que vai acontecer? Vai falar mal de quem chega. Entende o que Deus explica? Então Deus diz, né? Andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo. Percebam o sussurro dela. Entre pensamentos vindo da visão da noite, quando cai sobre os homens, o sono profundo sobrevieram o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Uma pessoa que ela já sofre de opressão nos ossos, ou os ossos quebrados, tá tudo errado na vida dela. A Bíblia deixa bem claro isso. Tá tudo errado na vida deles. E eles não têm visão, porque eles vivem de ressentimento. Entende o que Deus explica? Ele está só vivendo o mesmo problema que a de geração. Então Deus diz, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém, não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio. E houve uma voz que dizia, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o Criador? É mais puro do que Deus. É mais justo do que o Criador. Para estar falando mal de todo mundo. Então Deus diz, eis que ele não confia nos seus servos e os seus anjos atribuem loucura. Olha o que Deus está explicando. Os pais não vão confiar nem nos próprios filhos. Eles vão gritar, eles vão julgar, eles vão xingar.
Eis que não confiam nem nos seus servos, quanto mais em Deus. Isso aqui é para quem tem revelação de Deus. Entende o que Deus explica? Ele não quer saber de perdoar. Ele diz que não sente nada. Ele não quer saber nem o que sente, porque ele vive pela visão. Apenas pela visão. Então ele quer se dar razão. Entende o que Deus está explicando? Eis que ele não confia nos seus servos, e os seus anjos atribuem loucura, quanto menos aqueles que habitam em casas de lobo, em casa de fofoqueiro, quanto mais aqueles que habitam em casas de lobo, cujo fundamento está no pó, e são enganados como a traça. Então, o que diz isso a você para que você entenda o que significa um trauma, um mal que ele é de geração? Quer dizer, vão plantar e não vão colher, porque vão ser como traça. Entende? Eles estão vivendo pelas próprias razões, pelos próprios sentidos. E aí você vai entender que nada que Deus faça, eles vão dar razão a Deus. Eles têm raiva de Deus. A maioria do religioso, ele clama por Deus quando está precisando. Só naquele momento. Mas depois ele não quer saber nada de Deus. E isso é provado. Eu mesmo já conheci pessoas que não querem papo com Bíblia. Ele diz, eu já sofri demais. Ele tem raiva de Deus. Ele não quer saber. Por quê? Porque ele não quer entender. Porque ele não crê. Porque ele não crê nos próprios sentidos. Entende o que Deus explica? Então, aquele sentimento que foi criado lá na casa dos pais vai ser o quê? Jogado para a casa dos filhos. E é por isso que eu estou lhe dizendo isso. Quer dizer, minha mãe bateu na cara do meu pai, eu também bati na cara do homem que eu morei. Como assim? Minha mãe puxou faca pro meu pai, eu puxei faca pro meu marido. Todo comportamento, por qual motivo? A psicanálise ensina isso para você, porque é o que eu expliquei para você. A primeira infância, que é a fase oral, é criado até os 2 anos. A criança, tudo que ela pega, ela bota na boca porque ela não tem sentidos. Ela não tem nem vontade ainda. Ela não sabe nada. Então ela tem curiosidade, ela tá atrás. Na segunda infância, que é dos 2 aos 4, os sentidos estão sendo formados e ela começa a descobrir. Então, uma criança que ela urina muito na cama, um exemplo, ela carrega traumas. Se ela tiver a vida adulta dela, uma pessoa que ela urina na cama até adulta, que ela faz xixi como eu, é criada debaixo de quê? De medo. É criada na carência, na ausência de afetos bons. Foi criada apanhando. Uma criança que ela urina na cama, ela é criada debaixo de medo. Tanto eu ficava sonâmbula e ia urinar na casa, como eu acordava o colchão todo urinado, como eu tenho família minha, na minha família, mulheres moças já grande, e urinava na cama. E foi criado da mesma forma. Com a mãe acuando, com a mãe ameaçando, com a mãe batendo, com a mãe gerando medo naquela criança. Porque ela tinha o medo como o quê? Como bom. O medo como bom. Então você não só vive o que você vê, você vive também o que você ouve. O que você sente. É isso que você tem que entender. Como Deus vai quebrar uma coisa que você defende? Como Deus vai sarar uma pessoa que ela nega o que sente? Entende o que Deus explica? Então eu comecei a entender, já mulher, já madura, quando eu comecei a entender que eu estava vivendo situações levemente parecidíssimas. E é porque minha mãe não viu? Não, minha mãe viu. A primeira vez que eu vi foi da boca da minha mãe ela dizer: você está vivendo o mesmo problema que eu vivi. Com um homem agressivo, com um homem ciumento. O mesmo problema, mas não quer mudar. Não é que a pessoa não tenha visão. Ela quer ter a razão.
Entende o que Deus explica? O pai ou a mãe, ele quer ter a razão. Por que que ele é assim? Ah, eu puxei o meu pai. Ah, porque a minha mãe não me deu valor. Ah, porque o meu pai era promíscuo. Então, como Deus vai mudar? Se eu dou razão ao meu próprio sentimento, ao meu próprio comportamento. Então, se falou mal dos pais, vai falar mal dos filhos. É isso que Deus estava ensinando aqui a Jó. Porque são pessoas displicentes, os filhos perecem. Entende o que Deus estava explicando? Na primeira leitura você já percebe aqui. Perece o leão velho porque não tem presa. O homem deixa a mulher à vontade, subir, descer, fazer o que quiser. Eu conheço o homem que ele tá em casa, depressivo, e a mulher tá na farra. Porque ele confia na esposa. Tá com as amigas, tá bebendo. E ela diz, se ele não deixasse eu livre, eu não conseguia viver. Porque é onde eu me desopilo, porque é onde porque é ali que eu relaxo. Como é que você percebe que uma pessoa ela alimenta as iniquidades? Ela só é feliz no erro. Ela só consegue acalmar no erro. É naquele erro que está sendo plantado. É isso que Deus estava explicando aqui a Jó. Entende? É naquele erro ali que ele está cego, porque é ali que ele planta. Como ele vai ter a visão do que ele está colhendo? Ele só vai ter a visão na hora do conflito, na hora da confusão. Porque por enquanto ele não está achando nada demais. Não é nada demais eu fofocar, não é nada demais eu beber, não é nada demais. Não está errado, porque ele está plantando. E se ele está plantando, ele não está vendo como ele está plantando. Então na hora da colheita ele vai fazer o quê? Se vitimizar, maltratar, julgar. Entende o que Deus está explicando? E é por isso que os problemas eles são replicados, porque a pessoa ela não tem posicionamento, ela não tem firmeza com Deus, ela não crê em Deus. É isso que Deus estava explicando aqui a Jó. Quando você vê uma pessoa que ela tem um medo como bom, porque ela não crê em Deus. Ela sabe o que a Bíblia diz, mas ela não quer saber além. Como assim o medo não é de Deus? E eu tenho culpa de sentir o medo? Se eu estou doente, eu vou para o médico, ele dá uma razão e um sentido de vida para aquilo que ele já vive. Então, é os filhos que têm que entender, é os filhos que têm que querer saber, porque os pais, eles só querem viver. É isso que Deus estava ensinando aqui a Jó. Então, o livro todinho da Bíblia, eu nunca fiquei tão encantada como o livro de Jó, que é a respeito dos sentimentos que Deus estava ensinando a Jó. Os sentidos. E hoje o que é que a psicanálise ensina para você? É isso que ela ensina para você. A psicanálise ensina isso para você. Uma criança ela é formada na primeira infância. No máximo na segunda infância. Depois, ela não está causando os traumas da vida dela, ela não está causando, ela está vivendo. O que é acidente que levou, ela está vivendo. Mas na visão dela é o primeiro. Na visão dela e os sentimentos que foram criados dentro daquela pessoa. Se a pessoa não busca Deus, ela vive blasfemando. Ela vive julgando, essa é a natureza humana. Ela vive pela visão, ela não sabe o que é uma alma e um espírito. Era isso que Deus estava explicando aqui a Jó. Ela não sabe, ela precisa amadurecer para poder saber. A pessoa não vem sabendo. A pessoa precisa querer viver para poder entender. Quer dizer, por que eu nunca quis Deus? E Deus respeitou tanto ao ponto de armar situações para me ensinar a respeito do assunto. Porque Deus sabia da minha boa vontade de querer ser um ser humano bom, mas não uma religião mentirosa. Que era o que eu via na minha casa. Uma pessoa que sabia tudo da vida dos outros, mas da vida dela, ela naturalizava e justificava. Quer dizer, a pessoa nunca tem a visão que causa nada na vida dela. É uma pessoa perfeita, é aquela pessoa que nunca fez nada com ninguém, é santa. E por que falar mal de todo mundo? Você não percebe, fulana, que você fala mal de todo mundo? Nem percebe, nem quer perceber. Entende o que Deus explica?
Ele nem percebe e nem quer perceber, porque ele vive na murmuração, na vitimização, porque na visão dele foi assim que ele trouxe marido para casa dele, foi assim que o marido achou que ele era a vítima do mundo, foi assim que ele se deu bem. Na visão dele está tudo bem, ele está ali, entende? Ele não se vê, Deus explica que não se vê. Então como é que a pessoa passa a vida toda sabendo tudo e não entendendo nada? Fechando os olhos para aquilo que ela não quer entender. Entende o que Deus está explicando? Ela não quer entender, ela está vendo, mas ela não quer ver. Por isso fica falando mal. Porque ela está vendo e ela não quer ver. Então, para não querer ver, vai falar mal, vai justificar, para ter razão. É a razão dela. É os sentidos dela, entende? Porque ele não vê sentido, ele não tem visão, ele perde a visão. A pessoa que vive de murmuração, ela perde a visão. Então Deus está explicando aqui, busque, porque aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu vou te falar uma coisa, tu só não me pergunta quem foi que me disse o que eu vou te falar. Pode ter certeza que aqueles filhos daquela pessoa, ela vai se vitimizar, é a vítima de tão boa que ela é. Mas ela, esse tipo de pessoa que eu tô dizendo pra você, é isso que Deus disse aqui, ó. Que foi trazido em segredo. Se ele não tem a fofoca como nada errado, se eu não tô mentindo, se eu só falo o que eu vejo, só é errado eu fofocar se eu estiver mentindo. Se eu não tô mentindo, eu posso fofocar. Entende? Então ele entra no coração das pessoas, causando facção e divisão. Como ele não vai ter problema com os filhos? Como é que uma pessoa dessa tem visão de Deus? Como é que uma pessoa dessa ela vai conseguir crer em Deus? Não vai conseguir. Ele está preso. Entende o que Deus explica? Ele está preso em agrilhões. Isso é os agrilhões, é dando murro em ponta de faca. O que é que a Bíblia ensina sobre agrilhões? É uma pessoa que ela está sofrendo, mas ela não entende a razão do que está sofrendo. Ela está dando um murro em ponta de faca. Ela está fazendo a mesma coisa, mas ela não consegue mudar porque ela não consegue ver. Isso é os agrilhões. Entende? Então é os filhos que tem que querer ver, porque Deus explica, perece o leão velho, os pais vão sofrer. Os pais vão sofrer. E vão se vitimizar. Entende? Perece o leão velho porque não tem presa. Ele não tem estrutura. Ele não gosta da casa. Ele não gosta dos sentimentos. Ele não gosta. Então ele vai buscar uma forma de viver. Não tem presa. Ele se sente livre. Quem está transgredindo se sente livre é no mundo. Enquanto está novo. Depois ele vai remoer os sentimentos. Entende? E os filhos da leoa andam dispersos. Deu para você entender? Os filhos da leoa, a mulher da casa. A mulher anda dando que tem que trabalhar mais, que tem que ser mais vaidosa, que tem que viajar mais, que o marido não pode prender. Eu só vivo porque meu marido não me proíbe. Porque se meu marido fosse para mandar em mim, eu nem vivia mais. Porque eu não vejo razão para esse casamento. Quantas vezes eu ouvi isso? Porque o homem não presta. Era assim que eu via. Como é que eu ia ser feliz na minha vida? Homem não presta, ó, seu marido é seu dinheiro. Seu marido é seu dinheiro. Você já ouviu isso? Como é que uma pessoa dessa vai se dar bem na vida? Se ela só viu e só ouviu o que não presta na vida. Ela não concorda com Deus em nada. Ela só usa as pessoas. Então, quem passa a vida usando as pessoas, ele vai se vitimizar. Ele vai se autocondenar, porque ele usa as pessoas para ter, mas ele não entende do ser. Entende o que Deus está explicando? Como é que você vai ser feliz se você foi criado numa casa disfuncional? Se você não quer Deus? É impossível. Pode até ter um marido, ou você pode até ter a mulher, mas você não vai se sentir realizado. É a lei de Deus. O sentimento foi criado. Entende o que Deus está explicando? Então Deus diz, né? Uma coisa me foi trazida em segredo. Percebam
os sussurros dela. Será se você, hora nenhuma, você vê que está tendo o mesmo comportamento? Uma hora ou outra a gente vê. Mas o que é que a gente vai fazer? Justificar. Vai só justificar, não vai querer entender. É isso que Deus está explicando. Então, toda pessoa que ela usa as pessoas para ter mais, ela vai sofrer. Entende? Porque ela não ama as pessoas, ela ama coisas. E quem ama coisas, ele fala mal de todo mundo para ter vantagem, depois fala mal para ter razão. Ele não tem sentimento. E eu já conheci várias pessoas dizer isso. Eu finjo que eu sofro, porque eu não sinto nada por ninguém. De tão maltratado que já foi e que já é. Mas ele não quer saber do problema de geração. E vai dizer, bem que meu pai falou que eu ia sofrer com esse macho. Homem não presta. Eu devia ter casado, era com fulano que tinha dinheiro. Entende? Ele mesmo vai dando razão, ele vai dando razão, ele vai dando valor. E ele vai ficando cada vez mais perdido. E quanto mais perdido, mais raiva de Deus essas pessoas vão ter. Entende? E Deus explica, eles odeiam Deus, as pessoas odeiam Deus, porque ela diz que é Deus que é errado. É Deus que é errado, porque ele já vive pelas próprias iniquidades, pelas próprias razões. Para ele, Deus é que é o errado. Entende o que Deus explica aqui a Jó? Que a pessoa não sabe o que é amor, mas ela cria seu amor, ela cria sua razão. Então, quando tá novo, tá bom. Mas quando começar a achar que alguém tem que dar amor a ele, alguém tem que suprir ele vai ficar indignado. Porque quer ter lucro com os filhos. Entende o que Deus explica? Porque acha que eu fiz, mas não fui bem recompensado. Porque criar filho não dá em nada. Ele não tem sentimento, ele vai desfazer daqueles filhos. E por mais que você não acredite que é assim, vai ser assim. É a lei de Deus. Uma pessoa que ela não tem um sentimento bom, ela vai exigir dos outros. Então, aquilo que ele deu, como se fosse um sentimento, eu lhe dei tudo e você não me retribui, retribui com coisas. Mas as coisas não suprem aquela pessoa, aquele buraco daquela pessoa. Se suprisse, ela se submetia a abrir mão de alguma coisa pelos filhos ou pelo marido. E você percebe que se a pessoa não abre mão, porque ela não sente, ela justifica. Se tiver doente, tiver uma viagem para fazer, a pessoa vai fazer e vai dizer, eu não mandei beber. Eu não mandei andar de moto, quebrar o pé. Quebrou o pé porque foi andar de moto bebo, se lasque para lá e ele vai viajar. Porque ele não consegue se pôr no lugar do outro. E Deus explica isso. Tá cada um vivendo pelas suas razões. Quem carrega medo, é isso que Deus explica aqui. Quem carrega excesso de medo está vivendo pelas suas razões. Então, por que é que ele quer Deus? Por que é que ele vai querer Deus? Ele quer que as pessoas amem ele. Mas ele não quer saber se ele ama. Entende o que Deus explica? Então, é sobre isso. Para que você entenda que a psicanálise, ela ensina para você como é criado uma distinção de sentimento dentro de uma pessoa. E aí eu contei para você o meu caso, né? Foi só um exemplo da faca, para que você entenda que por mais que a gente não entenda a razão daquilo que a gente sente, mas a gente sente. Porque eu sabia do meu pavor quando eu pegava numa faca. Então eu não brincava com faca. Se alguém andasse... Eu já levei muita ameaça de arma, de faca, de tudo. Uma mulher andava armada para me matar com a faca. E vieram me dizer, ó, Juliana, cuidado. Porque fulana tá com a faca na bolsa pra lhe furar a qualquer momento. Eu digo, se ela for mais de que Deus, ela vem. Ela não veio. Ela não veio. Eu sabia que ela andava armada. E aí eu ouvi, por que é que você não anda também armada? Não, porque eu sei que se eu andar armada, eu vou furar. Eu não quero furar ninguém. Eu sei que eu furo. Se eu andar armada, eu furo. Furava. Que a minha natureza não valia nada. Eu sabia já quem eu era. Eu já tinha descoberto pela visão que eu não tinha controle. Se eu não aguentava nem discutir, como eu ia aguentar andar armada e não furar? A gente vai se conhecendo. A gente só não vai entendendo. Entende o que Deus explica? Então, para entender, não só basta ver.
Não só basta ver. Por isso que quem vive pela visão, ele quer se dar razão, mas ele vai dizer que isso não tem lógica, que Deus é errado, que Deus é ruim e que Deus é injusto, e ele vai ter raiva de Deus. Toda pessoa que carrega traumas, ele tem raiva de Deus. Toda pessoa que carrega excesso de medo, ele não tem amor. É isso que Deus ensinou aqui a Jó. Então eu peço para você que deixe seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.